Pronto. Boa tarde, pessoal. Bom rever vocês aí, né? A turma aí da turma 5. Estamos aí no nosso curso de Administração Judicial Aplicada, né, para os cartórios eleitorais. E esse é o nosso quinto encontro, né? A nossa aula número 5. O plano hoje é falar sobre melhoria contínua. Então, me permitam aqui, deixa eu compartilhar a minha tela, só um instantinho. Deixa eu colocar ali no ponto, já vou deixar ampliado, que aí nós já começamos exibindo os slides. Vamos lá. Opa, falhou aqui. O que aconteceu? Deixa eu ver. Agora vai. Pronto. Agora não falha mais, não. Pessoal, então espero que estejam vendo, né? Como sempre, a nossa pequena agenda do dia, né? Ela não varia muito o conteúdo, né? Mas nós, basicamente, o que a gente faz, né? Nós trazemos aí onde que nós estamos. Hoje teremos a apresentação aí da Clarice, nossa estrela do dia. Vamos falar sobre os conceitos dessa próxima unidade, né? Que já abriu essa semana, e ver se conseguimos voluntários aí para o nosso próximo encontro, tá bom? Mas antes de tudo isso, eu queria saber de vocês exatamente isso. Pessoal, vocês estão conseguindo aproveitar o curso? Alguma dica boa que estamos falando aí, que vocês já conseguiram colocar em prática no cartório eleitoral? Alguma ideia que pode ter sido útil, bem-vinda? E falou assim, ó, não tinha pensado nisso, vou agora começar a olhar. Nós temos até um questionáriozinho, não temos, Ana? A Ana vai colocar aqui no chat, pessoal, um linkzinho, só um pequeno esquenta para vocês preencherem rapidinho. Teve alguma coisa boa, útil que foi aplicado? E, como dizia o Cazuza, mentiras sinceras me interessam, viu, pessoal? Assim, né? Na realidade, isso aqui é um curso de administração judicial aplicada para cartórios eleitorais, ou seja, tem que ter aplicação prática. Se for só teoria, nós não estamos resolvendo o problema de vocês. Nós temos que tentar trazer e pensar em soluções. E aproveitando justamente a grande experiência que vocês têm aí nos cartórios eleitorais. A Núbia está falando aqui, né? Começando hoje. É. Danúbia, mas aqui, você tá, ó, o curso vai te permitir afiar o machado. Você vai afiar o machado. Quando você pegar essas coisas aí de cima da mesa, você vai resolver muito mais rapidamente. É isso, é Rubens, ótimo. Identificar o retrabalho. Perfeito, gente. Vamos acabar com o retrabalho. Isso aí é perda de vida. E à medida que vocês forem respondendo, eu vou exibir aqui os resultados, para que a gente dê uma olhadinha como é que estamos evoluindo. E uma outra pergunta diz respeito à questão das eleições, né, Ana? A eleição do conselho, dos conselheiros, né, tutelares, como é que foi? Tem coisa que podemos melhorar? Quais são as lições aprendidas nessas últimas eleições? Já estamos aqui com 4 respostas, ótimo. Isso, as respostas estão chegando, daqui a pouco eu mostro para vocês. Boa tarde, Eda. E muito bem, você com a câmera aberta aí, junto com a Maria Cláudia, a Miriam, então
dando um exemplo. Eu estou vendo aqui a mídia, né, falar de simplificar ao máximo as rotinas. Miriam, rotina é aquela coisa assim, ó, tem que ser enxuta. Bom, estamos com 15 respostas. Quando der 20, eu mostro já para a turma, para a gente ter uma ideia. Pronto, deixa eu compartilhar aqui. Nós já temos 20 respostas. É uma coisa que eu queria saber. A Danúbia falou que não usaram urnas, né? Não se usou urna eletrônica nessas eleições, pessoal, dos conselheiros? Usou, né? Parece que teve alguns lugares que teve problema, né? Aí, eu não sei se foi para, como é que fala, para a cédula impressa. Ah, foi opção. Ah, entendi. Ah, entendi. Obrigado, Daniele. Joia, Neide, entendi. Vamos lá, vamos ver as respostas aqui. Aqui, ó, temos 25 respostas, né? A pergunta aqui é: você pretende adotar alguma das dicas de melhoria, né, que vocês aprenderam no curso? A maioria, sim. Teve uma pessoa que não pretende adotar. É uma pena, assim, né? Espero que ao longo do curso surja alguma oportunidade para que ela possa realmente implementar aí no cartório. E aí as respostas, ó. Vamos rever algum. Opa, aqui vai mudando à medida que vai. Rever rotinas, utilizar indicadores, não conformidades e retrabalho. Isso, aqui, ó. É uma mudança meio de mindset, né? De modelo mental. Vamos resolver os problemas com enfoque prático, né? Com menos formalismo. O PJE mais R, né? Isso. Como é que chama isso, gente? Não é aditivo, não, a extensão. A extensão. Realizar o ritual de gestão, reuniões periódicas, otimização de rotinas. Ô, pessoal, eu espero que vocês já estejam assim, repensando tudo que vocês estão fazendo no cartório. Tem sentido essa rotina? Isso aqui que eu já faço há anos, eu posso simplificar? Isso aqui eu posso eliminar? Né? É assim que a gente vai melhorando. Divisão de tarefas, simplificar rotinas, reuniões com partidos políticos antes das eleições. Boa, gostei dessa resposta, exatamente. Alguns colegas compartilharam, né, a boa prática de se reunir com o partido antes da eleição para poder tentar, né, mostrar as regras do jogo, deixar os ânimos mais calmos. Joia, manuais práticos, o curso incentiva a buscar o melhor de nós, que bom. A extensão do PJE trouxe aí melhoria, produtividade, retrabalho, dicas para etiquetar processos, reuniões periódicas, não conformidades, ótimo. E aí as eleições, vocês me falaram, né? Foram muito tranquilas,
É, normalmente, nenhuma intercorrência, né? Mais antecedência nos comunicados, ok. Gente, isso aí são as lições aprendidas, né? Nós temos que ter um livrinho aí, um caderninho, uma agenda, ó, anotar aí, ó, lições aprendidas, eleições, Conselho Tutelar, tal, 2023. Mais servidores a fazer hora extra. Ah, que bom. Então foi. É bom que vocês já estão então preparados para o ano que vem. Que ano que vem aí o bicho vai pegar. Eleições municipais. Pessoal, mas aqui, ó, eu estou gostando muito quando vocês dão essas respostas, até da... vocês já estão falando uma nova linguagem. Vocês estão falando em não conformidade, em retrabalho, otimização de rotina, ritual de gestão. Daqui a pouco vocês estão falando em PDCA, em método GUT, Pareto, histograma. E é isso mesmo, é uma linguagem de administração. São linguagem de administradores, de gestores. A gente, sem perceber, vai mudando essa linguagem. E não é só a linguagem que muda, vai mudando o nosso pensar também, que é o mais importante. Né? Então, assim, eu fico muito satisfeito de ver essa transformação se iniciando. Né? Mas muito bem, obrigado por responderem, pessoal. Vamos lá, dar continuidade aqui à apresentação dos slides. Pessoal, então aqui, né? Opa, deixa eu só tirar esse. Só um instantinho, pronto. As reações da equipe já foram. Onde que nós estamos? Né? Estamos aqui. Se a gente olhar bem aqui, nós estamos quase concluindo o terço final, o terço inicial do curso. Né? Quando vocês menos esperarem, nós já estaremos ali no encontro 16. E eu espero que o curso não tenha sido, né, não esteja sendo tão cansativo, que vocês estão conseguindo aí acompanhar dentro do possível, dentro da rotina, né, para que ele não fique pesado, porque um curso pesado é difícil de acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre melhoria contínua. O nosso ranking, né? Esse aí é o nosso ranking da semana, né? Quem está lá consumindo o conteúdo do curso, né? As atividades, tal. Então, parabéns ao Hugo aí que está no primeiro posto. Mas assim a turma toda aí merece os parabéns, né? Então, opa, o Gilberto, Jailton, Zé Rubens, a Bruna, o Alexandre, Mirna, Thales, a Flávia, João Paulo, né? Todos que estão aí consumindo o conteúdo do curso merecem aí, né, os parabéns. E um detalhe, né, pessoal? Eu ouvi uma colega lá falando, e falando com certa razão. Ela falou: aqui, ó, acaba que essas manifestações do curso, você pode escrever qualquer coisa lá que é computado. E realmente, o algoritmo, você coloca uma mensagem lá, ele vai ter esse cômputo. Mas o que nós estamos fazendo? Aquelas mensagens que são assim mais qualificadas, né, que tenham mais profundidade, tudo, nós estamos atribuindo pontos adicionais. Outra coisa também, quem faz a apresentação aqui, né, sempre ganha aí 500 pontos, né, como um bônus pela apresentação feita. Então, embora assim, no final vai chegar todo mundo com uma pontuação muito próxima, né? Porque assim todos terão passado por todas as aulas, videoaulas e tudo mais. Mas aqueles que tiverem realmente as mensagens mais qualificadas, né, e fizeram compartilhar a apresentação, eles provavelmente vão se destacar um pouquinho, tá bom? Será que a Clarice chegou? Nossa estrela do dia? Não, Ana. Eu estou tentando contato com ela, não Ah, achei ela aqui não, na sala. não, mas não tem problema não. De qualquer maneira, pessoal, né? Eu já coloquei isso na outra aula, falo aqui de novo. Tem uma turma que está nos dando um apoio aí para a gente tentar customizar bem o curso para vocês, para os cartórios eleitorais. Então, a Alcineia, a Patrícia Camargo, o Leandro, a Andréia, a Gisele, a Cíntia, né? Nós gostaríamos de agradecer por esse apoio. Aqui, ó, nós vamos fazer normalmente a nossa apresentação, e se a Clarice aparecer, a gente volta para ela, tá bom?
Só uma pergunta. Pessoal, vocês já entraram aí na melhoria contínua? Alguém já começou a ver esse conteúdo de melhoria contínua? Já é a semana 5. A Neide já. Só para eu saber se vai ser novidade ou se a gente está mais revendo aí. A Bruna também. Jailton, tá. Isso, então, assim, para alguns pode ser novidade, para outros que já viram, né, a gente vai talvez sanar alguma dúvida, esclarecer algum ponto, e a intenção é essa. O pessoal, e assim, e melhoria contínua, isso aí é uma filosofia de vida, sabe? Não é, e não é um chavão, não é, é tipo assim, é a gente ter a humildade de perceber assim que nós somos aprendizes, sabe? Não é ele é aprendiz, ele não sabe nada, não. Às vezes ele sabe muito, mas ele tem um espírito de querer aprender cada vez mais. Então, isso é o aprendiz, é aquele que tem interesse no aprendizado. Então, acho que a gente tem que ter essa perspectiva. Né? Nós somos aprendizes permanentes, até morrer. A não ser que você queira, não, chega, cansei, não quero saber. Mas se você está ainda na vida profissional, trabalhando, eu acho que essa evolução tem que ser constante. E a melhoria contínua tem esse objetivo. Né? Ela procura justamente trazer para a gente essa ideia do que é. Antes de falar da melhoria contínua, eu queria voltar a um tema anterior, prévio, que já foi mencionado, mas que, como vocês já fizeram muitos comentários a respeito, tudo, eu queria falar de novo, que é o ritual de gestão. Pessoal, o ritual de gestão faz parte da melhoria contínua. Eu acho que dificilmente a gente consegue melhorar nosso trabalho no cartório se nós não fizermos o ritual de gestão. Ah, não. Sem ele consegue melhorar? Consegue, mas com ele eu acho que aumenta demais o potencial de melhora. E o que é o ritual de gestão, pessoal? É aquela reunião que nós vamos parar uma vez por mês para pensar nosso trabalho. O que nós estamos fazendo? Nós estamos no rumo certo? Esse é o caminho adequado para a gente trilhar? Então, assim, nós vamos, né, marcar essa reunião. Alguém vai ter que assumir esse encargo. Eu, lá na Justiça Federal, eu tenho lá a diretora de secretaria, ela que marca a reunião, convoca todo mundo. Aí pode ser o chefe do cartório, mas não sei, pode ser o estagiário, o requisitado, vai ser alguém que vai ser o encarregado de chegar e falar assim, gente, vamos nos reunir dia tal, tantas horas, escolhe um local para fazer a reunião, né? Pode ser uma sala aí do cartório eleitoral, sei lá, tem uma sala de audiência, tem um outro local, não sei. Ah, vamos fazer fora, vamos fazer aqui numa lanchonete, vamos fazer num restaurante, pode, né? É importante que tenha um projetor, porque a ideia é exibir slides. Então, nós vamos apresentar slides. Ah, não, mas nós estamos num restaurante, numa mesinha, leva o notebook. Exibe os slides lá no notebook mesmo, vai conversando, mostrando para a turma toda. Né? É bom que tenha uma organização dos slides. Na aula anterior, a gente falou de divisão do trabalho. Né? Vamos supor, gente, aqui, ó, uma zona eleitoral que tenha o chefe do cartório, um analista, um requisitado, um estagiário. Imagine que os 4 têm atribuições diversas. Pronto. Cada um vai apresentar o seu trabalho, suas atribuições diversas. Então, assim, cada um vai preparar seu conjunto de slides, dá lá para o organizador colocar na sequência. E vamos conduzir esse ritual de uma maneira muito tranquila, serena, né, objetiva. Não é para ficar batendo boca, não é para ficar brigando. É uma reunião, gente, para nós pensarmos o trabalho. E o pensamento qualquer, vão melhorar a vida de todo mundo? Vão melhorar a vida nossa? A vida do jurisdicionado, do eleitor? Vamos melhorar? O ritual de gestão é para isso. E no final desse ritual, o que vai acontecer? Vocês elaborar uma ata, falando as principais deliberações. E aí, o que acontece? Em regra, a gente pode fazer isso. Nós falamos muito de indicadores. Ô, gente, vamos fazer indicadores, não sei o quê, presta atenção nos indicadores. É bom que eu vi vocês respondendo aqui ao questionário, falou, ó, nós agora vamos começar a prestar atenção em indicadores. Que bom. Então, pode ser lá, número de infodip feito no mês, número de título net, número de sentença, número de despacho, sei lá. São indicadores que são importantes para vocês. Esses indicadores medem nossa atividade.
Então, lá nos slides, a gente vai colocar, ó, eu no meu setor aqui, eu fiz isso, fiz aquilo, tal, 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 ao longo do mês. É o meu relatório. No mês seguinte, eu posso até pensar em metas. Não, agora eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí você vai começar a prestar contas a partir da segunda reunião. Você se propôs uma coisa, propôs perante toda a equipe, e depois você vai apresentar o resultado. Ó, gente, não consegui alcançar aquela meta, eu falei que ia, mas não deu, tal. Não tem problema. Vamos tentando caminhar para frente. Podemos compartilhar um conhecimento, querer dividir agora. Às vezes pode chegar e falar assim, ó, gente, vocês viram a nova regulamentação do TRE sobre o teletrabalho? Queria mostrar para vocês aqui, ó, presta atenção a esses aspectos, tal, tal, tal. É um compartilhamento. Às vezes nem todo mundo está informado a respeito. Vamos ver também as não conformidades, né, pessoal, que eu acho que é muito importante. O que saiu aí diferente do desejado? Que coisinha que, ó, essa semana teve um eleitor que ele se exaltou demais aqui no balcão. E aconteceu isso, tal, não foi uma situação muito chata, tal. Por um lado, assim, foi muito grosseiro, não precisava, mas aqui também a gente, se tivesse aquilo aqui, talvez poderia ter minorado um pouco, não sei, é refletir sobre como as coisas acontecem. E aí, né, nós vamos então nos reunir, o organizador está lá com todos os slides, cada um faz a sua apresentação. Por isso que a gente faz aqui no nosso curso, pessoal, a gente faz quase que um ritual de gestão. A gente chama vocês para compartilharem, para cada zona eleitoral apresentar seu trabalho. É isso que a gente quer no ritual de gestão. Apresente o trabalho que vocês fizeram no mês. E aí vai lá, pode trazer não conformidades, pode trazer um tanto de coisa. O objetivo é esse, para a gente discutir as questões e aprimorarmos. E aí, no finalzinho, a gente faz uma ata. Ó, gente, na ata ficou combinado de fazer isso, tal. Às vezes pode estabelecer uma meta para a equipe toda. Ó, nós vamos nos preparar já para o registro de candidatos no ano que vem, vamos começar a fazer o levantamento tal, tudo. Não sei, coloque as deliberações que acha importante. Eu trouxe para vocês aqui, pessoal, um ritual de gestão para servir de exemplo. Não é um ritual perfeito, sabe? Está cheio de coisinha, mas é lá da turma da Bahia, né? Que acabou que nós demos o curso lá e eu peguei assim aleatoriamente esse cartório. O que eles fizeram? Nós disponibilizamos, e nós vamos fazer isso com vocês também. Nós vamos deixar um template lá no ambiente virtual, que se vocês quiserem utilizar. Então, nesse template do ritual de gestão, o que vai ter? Vai ter aqui essa parte inicial, né? Falando aí, tipo assim, qual que vai ser a agenda hoje? O que nós vamos discutir no ritual de gestão? Tem alguma coisa específica? Aí eles colocaram lá, ó, é o fulano, cuida da parte processual, o resto da turma do administrativo, atendimento ao público, título, pá, pá, pronto. O que mais que eles colocaram? A prestação de contas. Eles resolveram colocar como é que está a situação do cartório naquele mês. Então, eles tinham 398 processos, aí mostrou a evolução. Em 4 de junho, 121 sentenciados. 30 de junho, o que? Aumentaram 115 processos sentenciados, foi para 236. Eles têm lá 2 TCOs, uma AGE, uma representação. Então, assim, eles quiseram colocar assim um instantâneo do cartório para mostrar a situação dele. E o interessante é isso, no mês que vem eles vão mostrar esse instantâneo de novo. Provavelmente vai ter mais sentenças, provavelmente o número de processos de prestação de contas vai ter reduzido, que eles já vão ter arquivado alguma coisa, né? Na parte administrativa, eles mostraram aqui, ó, muito requerimento de título NET, 50, a média de 150, tal, a pandemia atrapalhou, não sei o quê. Pronto. E aí eles resolveram trazer indicadores. Eles trouxeram como indicadores número de sentenças de processo de prestação de contas. Aí mostraram a evolução. Ó, veja como varia, pessoal. Em janeiro, 39, em abril, 17, menos de 50%. Em junho, 115. O que será que aconteceu? Uma coisa importante é a gente ter cadência, viu, pessoal? A gente não deve movimentar em ondas, não, sabe? Ah, faz uma coisa, aí faz aquela onda enorme, aí depois vai lá para outra coisa, concentra tudo ali. É melhor ir, como é que fala? Vai assim, vai sem pausa, mas sem pressa, sabe? Cadenciado. O ideal era ter, por exemplo, ó, 40 prestações de contas todo mês sentenciado. É a sequência, nós estamos mantendo aqui um ritmo, sabe? Mas pode ter alguma coisa que explique a 115, não sei, às vezes foi um esforço concentrado, né?
Então, aí é a opção que eles fizeram. Também utilizaram a área administrativa, requerimentos de título NET. Eles não têm muita influência sobre isso, né, pessoal? Aqui, ó, quem faz o requerimento é o eleitor. Mas pelo menos eles colocaram lá para mostrar. Olha aqui o nível de demanda que nós temos. Vocês veem que a demanda não variou tanto assim, não, né? O maior foi 36, o menor 25. Então, assim, eles já podem talvez esperar uns 30 títulos net por mês. É um indicador. Mas eu falo para vocês, pode ser muito mais sofisticado que isso. Vocês podem colocar aqui inúmeros indicadores para mostrar a evolução aí ao longo dos meses. Resolveram falar sobre as não conformidades. E aí eles falaram aqui, ó, a instalação física está muito ruim. Uma equipe boa, né, pessoal? Aqui, ó, 2 efetivos e 5 requisitados. Eles conseguiram arrumar 5 requisitados. Mas eles estão falando, ó, é muita gente, o espaço que nós temos, tal, os servidores têm que, às vezes, trabalhar, fazer revezamento, tal, o ar-condicionado não é bom, a iluminação é ruim. E a título de compartilhamento, o que eles fizeram? Ah, tá. Falaram isso aqui ainda, né? A questão assim de não conformidades que eles enfrentaram. Tá vendo? Então, assim, a não conformidade. E para que falar com não conformidade, pessoal? O objetivo não é para ficar reclamando da vida, não. O objetivo é para trazer a não conformidade e falar o seguinte: o que nós podemos fazer? O gargalo do PJE dificulta a movimentação do processo do lote, tá? Tem alguma forma da gente tentar superar esse gargalo? Será que a gente, se fizer, não sei, tratamento em bloco, alguma coisa assim, uma triagem melhor? Dificuldade de realizar tarefa quando o servidor se afasta, ok. Mas será que todo mundo não tinha que aprender essa atividade para quando ele se afastar, todo mundo puder substituir? Então, assim, a não conformidade não é nenhuma lamúria, não, gente. A não conformidade é aquela coisa que está atrapalhando e que nós precisamos ter um olho, uma atenção sobre ela para procurar saná-la. Esse é o objetivo da não conformidade. Por isso que a gente não precisa nem apresentar nome, quem provocou o erro ali, não sei o quê. Não quer nem saber quem foi o responsável. A gente precisa resolver, evitar que isso aconteça, se repita. E aí eles estavam falando lá da questão do cartório, né, instalação física, trouxeram fotos, é o compartilhamento. Trouxeram fotos para compartilhar, para mostrar como é que é a estrutura de trabalho deles. Tá boa a estrutura, pessoal? Tá não, né, Miri? Ô, gente, mas é o tal negócio também, ó. Eu não estou criticando, não, mas olha só, talvez eles pudessem melhorar um pouquinho a situação, né? Uma coisa é você ter uma casa muito pobre e humilde. Outra coisa é você ter uma casa pobre e humilde, suja, caindo aos pedaços, né? Então, assim, será que eles têm oportunidade de, sei lá, organizar melhor, sabe, retirar alguma coisa dali, tá, muita coisa aqui debaixo do balcão, esses avisos na parede, não sei, fazer um novo layout, coisas em cima do armário, realmente aquilo lá é indispensável, precisa mexer o tempo todo. Então, assim, é questão realmente de se organizar, né? É lógico que a estrutura física não ajuda, eles estão reclamando disso, né? Mas, às vezes, a gente consegue amenizar um pouco a situação. E aí eles falaram, ó, o tribunal já está apresentando aí um novo layout para a gente, eles estão se movendo, estão se movimentando lá para poder tentar resolver essa questão, né, da estrutura que não é boa. E estão contando aí com o trabalho, né, com a ajuda do TRE. Ô, gente, e por um lado, assim, deixa eu até parar aqui, é bom a gente ver a casa dos outros, né? Que às vezes a gente até começa a valorizar mais a nossa, não? Às vezes, uma vez, eu estava conversando com a juíza lá em Guarulhos. Ela é juíza de execução fiscal, né? Ela cobra cobrança de dívida do governo. Aí ela chegou, sabe quantos processos que eu tenho aqui? Eu já falei isso para vocês? Não, né? Quantos processos vocês acham que ela tinha lá na vara, pessoal? Quem acertar aí ganha um prêmio. Quantos processos? Podem falar no chat aí, pode.
1.500, 6.000, quem dá mais? 12.000, 3.000. Ah, vocês estão muito modestos. 2.500. Pessoal, vocês não vão acreditar, não. Deixa eu já antecipar que vocês não vão. Não, 100.000. Ela tinha 1 milhão de processos. Vocês acreditam nisso? Eu mesmo não acreditei. Eu falei, como assim? Ele falou, nós temos 1 milhão de processos. Ah, não, nós tínhamos. Ela começou a trabalhar, ela fez convênio lá com a prefeitura, com a procuradoria do município, não sei o quê, começou a pegar servidor, estagiário, um tanto de gente, começou a fazer aqueles negócios do Sisbajude, Renajude, tal, 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 começou a colocar uns robozinhos no computador para fazer isso. Em 1 ano e pouco, ela reduziu o acervo, acho que para 800.000 processos. Ainda assim é um absurdo, entrava 35.000 processos por mês lá. 35.000 execuções fiscais por mês. Então, assim, aí às vezes chega um colega meu e fala assim, nossa, na minha vida não dá não, está muito ruim, eu estou com 5.000 processos. Eu falei, ixi, vai lá ver a doutora Larissa lá, que tinha 1 milhão, né? É lógico, né, gente, que tudo assim, né? Eu estou meio brincando essas comparações, mas é bom a gente ver a diversidade que o Brasil é, né? E acaba que, assim, nós temos que. Ninguém tem uma situação ideal, é muito difícil, mas a gente tem que ter uma perspectiva, uma visão de que, ó, esse é meu desafio. Eu vou ter que enfrentá-lo, tal. E aí, o enfrentar não significa ser um mártir que vai sozinho, um Dom Quixote que vai derrotar moinhos de vento, não, pessoal. É lá incomodar o TRE, precisa de apoio, precisa de ajuda, a situação está ruim, vamos não sei o quê, né? E por aí afora. Né? Então, acho assim, é você resolver o problema dentro do possível, mas também pedir ajuda sempre, né? Não deixe de pedir ajuda. Isso aí é muito importante. O não todo mundo já tem. Então, basta pedir um pouquinho mais. E aí, pessoal, ele também trouxe aqui, ó, essa questão, ele até botou assim como compartilhamento. No fundo, o compartilhamento, né, se você for pensar bem, essa é a nossa ideia, é você trazer uma informação, né, explicar uma rotina, mostrar um evento que aconteceu, tal. Mas ele trouxe assim, não, aqui, ó, gente, eu queria compartilhar com vocês, acho que os problemas da vara não, do cartório. Aqui, ó, nós temos aí uma nova meta que a gente tem que cumprir, vamos tentar fazer essa meta. Aqui, nós temos que uma prestação de contas muito grande, é uma característica da nossa zona aqui do cartório, né? São várias zonas, tal, está dificultando o trabalho. Então, assim, ele trouxe aflições que ele queria compartilhar com a turma. Pode ser, está valendo, gente. É uma forma de trazer a discussão essas questões, que para o chefe do cartório, talvez tenha sido ele que fez isso, ele achou importante. Mas aqui, isso aqui, ó, solicitei ao TRE uma sede própria, é um compartilhamento, e manter todo mundo informado, e conversei lá com o diretor do TRE administrativo, e o diretor falou que ia encaminhar para o presidente, e eu estou acompanhando, mês que vem eu vou informar para vocês os avanços. Isso é um compartilhamento, entendeu? É dividir com a equipe tudo isso. Então, pessoal, o ritual de gestão, no fundo, ele não tem nada de complicado. Na verdade, é uma reunião entre a equipe do cartório. Mas aqui, quanto mais bem planejada essa reunião, mais coisas boas vocês vão conseguir extrair. Então, se vocês conseguem, se cada pessoa consegue apresentar lá slides da sua produtividade, do seu trabalho, das suas não conformidades que você encontrou ao longo do mês, né? Compartilha com todo mundo. Traga lá, não deixe de trazer essas não conformidades. Cada não conformidade vai ser uma melhoria que virá para o cartório, entendeu? Pensem talvez em metas, né? Não, eu estou com muito prestação de contas para sentenciar. Tá, ok, né? A maioria dos processos é prestação de contas. Mas aqui, o que eu faço? Eu vou estabelecer um cronograma? Vamos, eu tenho 150, eu consigo fazer 30 por mês, então até fevereiro, daqui 5 meses, eu zero tudo. Pronto, é um cronograma, gente. Apresenta isso, e a cada reunião de gestão vai acompanhando, ó, gente, esse mês passado cumpri a meta, 30. Ó, nesse outro foi melhor ainda, 40. Ou seja, talvez eu antecipe o cumprimento da minha meta, sabe? São indicadores que vão nortear nosso trabalho. Então, assim, nós vamos querer que todos vocês façam rituais de gestão.
e vamos querer que alguns compartilhem aqui com a turma, sabe? Para a gente chegar, oh, boa, essa aqui foi ótima, que ideia boa, tal, né? Não, não é bem assim, tenta fazer desse jeito, para a gente aprimorar, chegar no final do curso, fazer um ritual de gestão que realmente seja transformador para o cartório, ok? Pessoal, alguma dúvida assim, sobre o ritual de gestão? Eu vou colocar lá eu vou enviar no grupo de WhatsApp. Tem um videozinho, viu, Ana? Depois eu te passo, que a gente mostra um passo a passo do ritual de gestão, para vocês irem assimilando essa ideia. Vão assimilando aos pouquinhos. Não precisa ser nada afobado, não. Né? O que eu quero é, no início, que vocês comecem a se reunir para conversar. Se vocês já estiverem fazendo isso, pronto, o primeiro passo foi dado. Com o tempo, a gente vai melhorando o nosso ritual de gestão. Tá bom? Pessoal, a Clarice chegou, não chegou, Clarice? Você me ouve? Nossa estrela do dia? Eu tô vendo que ela tá tentando conectar o áudio, mas eu não tô conseguindo contato com ela pelo chat. Então, Ô, Clarice, não sei se você me ouve, mas é que, se você resolver a situação, você me fala. Kevin, eu paro a minha apresentação e aí você faz a sua, que é a mais importante do que a minha. Tá bom? Ô, Ana, aí se você conversar com ela assim, aí você me avisa que eu interrompo para poder cuidar da apresentação dela. Então, deixa. Ó. Então, passou o ritual de gestão, vamos entrar realmente aqui no que eu havia falado, da melhoria contínua. Lembrando, gente, o ritual de gestão é essencial para a gente obter a melhoria contínua. Pessoal, basicamente a ideia é essa, sabe? A melhoria contínua é uma filosofia. Então, assim, não está bom, ou então está bom demais, a gente consegue melhorar. Quando não está bom, quando tem uma não conformidade, um erro, é fácil. Ó, faço assim, né? Identifiquei esse problema, agora eu tenho que melhorar. Às vezes, quando a gente está numa situação muito boa, é mais difícil. Que a gente já acha que está. Eles falam, né, gente? Vocês sabem qual que é o pior inimigo do sucesso futuro? É o sucesso presente. E é isso mesmo. Às vezes a pessoa já está numa situação tão boa. Eu estava vendo hoje mesmo aqui o Bernardinho, né, técnico da seleção de vôlei do Brasil, e ele falando isso, ele falou: ó, nós somos campeões aí de tudo. Nós ficamos em primeiro lugar do ranking mundial de vôlei durante décadas. E é que era difícil, porque a gente estava lá no topo e às vezes a gente ficava assim meio acomodado. E não pode ficar acomodado de jeito nenhum. Eu nunca deixei minha equipe ficar acomodada. Porque é justamente isso, o sucesso futuro às vezes pode ser prejudicado pelo sucesso presente. Mas que seja, né? Qualquer que seja o sucesso, o erro, o fracasso, a filosofia é da melhoria contínua. Gente, vamos sair dessa para uma melhor. Né? A ideia, acho que vai partir por aí. E uma coisa que vai nos ajudar e vai começar a entrar no vocabulário de vocês, o PDCA, o ciclo PDCA. Alguém já ouviu falar disso? O que é o PDCA, né, gente? É uma ferramenta de gestão. O P é de plan, né, em inglês, planejar. O D é de do, executar, fazer. O C é de check, verificar. E o A é de act, agir. Né? A gente faz PDCA, pessoal, o dia inteiro e nem percebe. Vocês vão chegar, tá, vocês vieram para um curso aqui em Belo Horizonte, lá na sede do TRE. Tá? Pessoal, onde é que nós vamos almoçar hoje? Ah, não sei o quê, tem um self-service ali, vão lá nele? Vão. Planejaram. Na hora do almoço, vocês vão lá, coisa, entra lá na fila, serve lá a comida, pesa, tal, come, executaram. Acabaram de comer, voltaram para o TRE. E aí, gente, estava bom o almoço? Ah, gostei meio não. Comida sem muita variedade, estava caro, muito cheio, tal. Vocês verificaram. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão agir. Ó, amanhã não vão voltar lá, não. Vão escolher outro lugar? Vão escolher outro lugar. Isso é um processo de melhoria. Vocês experimentaram um restaurante que não foi bom e vocês querem algo melhor. Ah, eu experimentei aquele restaurante, foi excelente, então não preciso mudar mais nada. Talvez, sim. Se você já está num padrão excelente, ótimo. Mas talvez você consiga encontrar uma ou outra coisinha. Ó, esse restaurante é ótimo, mas a sobremesa eu vou comer aqui do lado daquela confeitaria que é maravilhosa, é incomparável. Né? A gente sempre pode mudar.
E a gente, sabe, no trabalho, pessoal, a gente também faz PDCA o tempo todo. Mas sabe qual que é a questão? A gente não costuma checar. A gente tem a ideia, a gente executa, mas a gente não faz um acompanhamento assim mais disciplinado para ver o resultado. A gente começou a ideia e pronto, e depois lançou, e depois esqueceu, e foi fazendo, e foi fundo, e pronto. Mas o mais importante é isso, é verificar. Deu certo? Não deu? O que eu tenho que aprimorar? Então, o PDCA vai nos permitir fazer isso. E, normalmente, o PDCA, pessoal, ele vai surgir quando surgir um probleminha, uma não conformidade. Eu me lembro um caso, foi curioso esse, a gente implantando o modelo de gestão lá na minha vara federal em Montes Claros. Aí chegou lá o pessoal, tinha uma salinha de despacho, tinham 3 servidores que trabalhavam lá fazendo despacho. Aí eles chegaram e falaram, doutor, uma não conformidade esse mês. Eu falei, o que foi? Ele falou, ó, 38 pessoas bateram na porta perguntando onde era a segunda vara. É porque a segunda vara eram 3 andares do prédio, eles estavam no andar do meio. Então o pessoal estava lá subindo para a segunda vara, mas parava lá no andar deles. Eu falei, ó, que coisa boa. O modelo de gestão já está funcionando. Eles estão contabilizando até o número de pessoas que chegou lá para apurrinhar o trabalho deles. Aí eu falei, então tá, vamos planejar. Que solução que a gente pode fazer? Ah, faz isso, faz aquilo. Tá. A solução mais simples, gente. Colocamos uma plaquinha com uma setinha para cima, segunda vara. Aí falou, ó, então planejamos, executamos. Colocamos lá na parede. Na outra reunião de gestão, eu falei, e aí, pessoal? Né? A gente colocou na ata lá, ó, vamos instalar a plaquinha ali no coisa, no segundo andar para mostrar a segunda vara. Aí, na outra reunião de gestão, eu falei, ó, e aí, pessoal, o que aconteceu? Falou, ó, tivemos 2 interrupções esse mês. Eu falei, então deu certo. 2 interrupções tá valendo, vai ser um ou outro, tá? Mas então, assim, de 38 caiu para 2, acho que não precisa fazer mais nada, não precisa, não, doutor, assim tá bom. Pronto, resolvido o problema. Gente, é uma bobagem, né? Mas assim, mas são essas bobagens. Quanto tempo será que eles gastaram para atender 38 pessoas? Foi 5 minutos cada uma? Para chegar, oh, boa tarde, não sei o quê. Será que eles tiveram que acompanhar alguma até lá em cima para mostrar uma pessoa mais simples, com mais dificuldade? Bota 5 minutos. 38 vezes 5, pessoal, é 190 minutos. Eles estão gastando 3 horas no mês só para dar informação. Não tem sentido isso. E se a gente for começar a pensar em tudo que a gente faz de desperdício, a gente vai ter horas e horas livre para poder gastar depois. Então, isso aí é um exemplo, um PDCA que deu certo, foi bem feito, e a gente verificou no final. Aí no ECT aqui precisou agir, ou seja, precisou aperfeiçoar, aprimorar? Não. Aquilo lá resolveu o problema. Mas talvez precisasse, né, em alguma outra situação. Isso aqui, pessoal, foi também um pessoal do TRE, né, de outro tribunal, que fez isso. Falou, ó, nós estamos com o problema dos mesários faltosos, né? O que a gente faz, tal? É um trabalho danado, tem que botar tudo lá no PJE, papapá, papapá. E aí ele chegava assim, ó, vamos, então, esse é o problema, é a nossa não conformidade. Então, vamos lá para o P, o pleno, planejar. Qual vai ser o... Vamos analisar o nosso procedimento de processo de mesário faltoso. Vamos ver se tem outras unidades aí que já têm uma solução para isso, que fazem diferente da gente. Vamos tentar montar um procedimento mais adequado para nós. E aí eles pensaram no procedimento. E aí, depois do P, né, eles foram executar. Então, o que eles faziam antes? O pessoal, deixa eu falar, eu nem sei se está muito certo isso aqui, vocês vão saber avaliar melhor do que eu. Mas aqui eu quero mostrar o seguinte, o que eles faziam e o que passaram a fazer. Eles intimavam para justificar a ausência. Às vezes tem que intimar por AR, né, pessoal? Não é? O mesário não tem que intimar por AR? Ou não, vocês? A orientação... É o tal negócio. Acho que a orientação do TRE é intimar por AR, né? Talvez algum recorra aí a WhatsApp, e-mail, não sei, mas oficialmente teria que ser pelo AR. Aí intimou depois para tomar ciência da sentença. Né? Depois notifica para poder fazer pagamento da multa. Né? Depois tem publicação de edital, depois não, no intercurso aí. Aí o que eles resolveram fazer? Não, deixa passar o prazo da justificativa, depois que passou esse prazo, eles autuam o processo, eles já intimam para tomar ciência da sentença e já notificam para o pagamento no mesmo ato. Vocês também fazem assim, pessoal? Tem alguém que gostaria de compartilhar aí o que faz, o que é diferente, o procedimento? O
Quem pode aí me situar um pouquinho melhor? Qual que é o procedimento padrão do TRE de Minas? Pode ser oralmente também, pessoal. Se quiserem falar, olha, boa, Geraldo, intimamos para apresentar a justificativa, beleza. Após o Ministério Público Eleitoral e decisão. A Miriam está falando aqui, né? O prazo já começa a contar da ausência injustificada. Então, pronto. Então, né, foi o que. Acho que, Miriam, então é o que eles começaram a fazer, né? Depois do prazo esgotado, eles autuaram o processo. Eles não faziam isso antes, né? Então, assim, às vezes eles até faziam errado, né, pessoal? Mas eles começaram, pelo menos o curso lá serviu para isso. Eu vou fazer o que eles estão determinando mesmo, o que a regulamentação determina, né? Mas a Adriana está falando que intima para poder justificar, é o que eles faziam antes. Eu só sei, pessoal, que o que aconteceu? Ele chegou e verificou. Ó, o que aconteceu depois que a gente mudou o procedimento? Ó, ficou mais rápido prolatar a sentença, né? Em menos de 30 dias, eles já estavam lá fazendo a sentença e já intimando a pessoa para pagar a multa. Então, assim, o que falta ainda no PDCA? Isso aqui foi o check. Falta o ACT. Ou seja, dá para aprimorar ainda mais isso? Alguma sugestão, gente, para eu poder falar com eles? Ó, gente, vocês conseguem ainda aprimorar. Vocês podem simplificar mais ainda se fizerem isso. Vai ser o ACT, né? O ACT é quase que um aprimoramento. Eu vou atuar porque a solução não foi completa, a solução não foi ideal. Então, eu preciso melhorar o meu resultado. Se alguém tiver alguma ideia aí de sugestão para aprimorar, pode me dizer. Maria Cláudia, quem não vai em treino costuma faltar. Aí não vai ser escalado, né, Maria Cláudia? Provavelmente. Isso. Entendeu, pessoal? Então, assim, eu pedi para vocês, comecem a repensar todas as rotinas que fazem. Às vezes é coisa sem sentido, pessoal. Elimina, simplifica. O exemplo que eu dei ali, né? Que eram 3 horas que a gente estava gastando prestando informação onde que era a segunda vara. Então, assim, vamos pensar em solução para essas coisinhas para a gente ganhar mais tempo para a gente, em vez de perder esse tempo com os outros, com um trabalho inútil, né? E aí o PDCA vai nos ajudar a fazer isso. Vai ser uma ferramenta muito importante. Zé Rubens estava dizendo, utilizar a comunicação instantânea, o WhatsApp, que já foi autorizado pelo TRE. Pronto. Então, aí, ó, é um aprimoramento. Então, vamos fazer a comunicação instantânea. Ô, pessoal, eu realmente, ó, eu confesso que eu não entendo esse negócio de AR, não. Para mim é inconcebível. Pode ser regulamentação lá né, do Supremo Tribunal Federal. Eu falo assim, o Supremo Tribunal Federal ele tem que se atualizar. Eu já não sei se eu contei aqui para vocês, eu estou com uma audiência lá de júri federal, um brasileiro matou uma família americana nos Estados Unidos. Eu estou conversando lá com o WhatsApp, por e-mail, com as testemunhas dos Estados Unidos, para eles prestarem depoimento. Não é carta, não, gente. Isso aí é a tecnologia que vai me ajudar a fazer com que eu concretize esse processo. Pessoal, então eu estou falando, ó, o ponto de partida do PDCA é um probleminha. Mas aqui, não vão falar mais em problema, não? Ninguém mais tem problema hoje em dia, tá bom? A partir de hoje, os problemas desapareceram. A partir de hoje, nós só temos não conformidades. Então, assim, o cartório está pegando fogo. Gente, tem uma não conformidade ali, ó, o cartório está pegando fogo. Chama os bombeiros. Gente, a não conformidade é um eufemismo, sabe, para a gente apontar uma coisa que pode dar início a um processo de melhoria. Então, assim, fez um despacho cheio de erro. É uma não conformidade.
Essa semana passada, eu assinei um despacho lá e estava lá umas observações minhas, sabe, que eu coloquei para minha assessoria. Eu assinei sem querer, no PJE. Aí estava lá aquelas observações lá que não tem nada a ver com despacho. Eu falei, ó, cancela isso aí rapidamente para ninguém ver. É uma não conformidade. É um probleminha, né? Imagina estar lá isso no processo, a parte a ver, fala, ó, isso aqui é uma coisa interna, né? Então, assim, a não conformidade vai ser isso. É o novo nome que a gente está dando para problema, mancada, burrada, né? Coisa errada que aconteceu. E aí a não conformidade vai ser o ponto de partida para a gente buscar soluções para esses problemas. Nós temos não conformidades que são ocasionais. Elas aparecem muito de vez em quando e você percebe claramente. Se vocês saírem do cartório, chegar em casa, acender a luz e a luz não acender, vocês vão ver que é uma não conformidade. Vocês vão perceber na hora, ó, a luz não acendeu. O que está acontecendo? Cortou a luz, caiu um poste, o que aconteceu? Agora, tem não conformidades, pessoal, que elas já fazem parte, às vezes, da nossa rotina e a gente não percebe. Essa que talvez seja, sabe, são as mais frequentes e talvez as mais difíceis de detectar. Já contei aqui para vocês, né? O servidor que trabalhava lá com os pneus debaixo da mesa dele. Ele torto, digitando assim, ó, aquilo é uma não conformidade. Mas ele não percebia isso, incorporou na rotina dele. O pessoal do cartório lá do ritual de gestão, que eu mostrei aqui as fotos, talvez, gente, eu não sei se eles já tinham percebido que era não conformidade aquele cartório. Eles estavam pedindo ajuda ao tribunal. Mas, assim, às vezes a pessoa se acomoda numa situação, está trabalhando num local ruim e ela vai levando a vida. Né? Eu falo, não, gente, grita, vamos gritar. Porque não, a gente não pode levar uma vida marcada por não conformidade, não. A vida é uma só. Imagina você passar anos meio assim que sofrendo. Ah, não, mas eu acostumei com esse sofrimento. Ok, tá. Você é talvez uma pessoa estoica, consegue, né? Você tem uma capacidade de enfrentar adversidades muito maior do que outras, ok. Mas eu falo o seguinte: se a gente não conseguir eliminar essa adversidade, é melhor, entendeu? Você tem uma vida mais fácil de levar. E aí, pessoal, essas ferramentas aqui de melhoria contínua, que eu vou falar agora, elas vão nos ajudar justamente a isso, né? A falar sobre a lidar com não conformidades. Porque, no fundo, é isso. Pessoal, o dia que vocês chegarem para mim e falar assim, ô Carlos, ó, fizemos nosso ritual de gestão, nós não detectamos uma única não conformidade nesse último mês de trabalho. Ó, vocês estão no top, vocês estão num grau de excelência maravilhoso. E aí, realmente, numa hora dessa, se você chegar e falar assim, ó, ah, não, a equipe é muito pequena para a quantidade de serviço, eu vou concordar. Falar, não, vocês já estão num grau de excelência tão grande que realmente vocês precisam de um apoio. Vocês não conseguem mais, com esforço próprio, superar esse volume de trabalho. Mas enquanto houver espaço para corrigir não conformidades, pessoal, nós temos capacidade para aumentar nosso potencial. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, do histograma. O que é o histograma? Pessoal, o histograma ele serve, né, obviamente, para identificar não conformidades, mas ele mais ou menos mostra assim, são fenômenos e ele mostra a frequência que esse fenômeno acontece. No caso aqui, ó, eu vou trazer dois exemplos, um no cartório eleitoral e um numa vara civil. Esse foi uma da vara civil. Eu cheguei lá na vara civil, eu, Luiz Pedrosa, aí o juiz chegou todo orgulhoso, falou, ó, meu gabinete está zerado, não tem serviço. Eu olhei assim para o Luiz, eu falei, ô Luiz, a vara tem 10 mil processos, não tem condição do gabinete dele estar zerado. É impossível. Pela experiência, né, que eu já tenho, então eu falei, não, impossível isso. Tem alguma coisa errada aí. Aí tal, conversa vai, conversa bem, e nós falamos aqui, doutor, faça um histograma, mostra onde que os processos da sua vara estão localizados e tal, tudo. Ele tinha lá o PJE, estava acabando de ser implantado, ele não tinha ainda gráfico, não tinha nada do PJE, registro. Eu falei, não, pega os processos físicos, então o sistema vai mostrar. E aí o sistema mostrou. Pessoal, tinha aqui ó, 1.800 processos aguardando publicação. A servidora saiu de licença maternidade, um estagiário foi substituir,
depois o estagiário saiu e ninguém mais fez publicação. Então, não chegava processo para ele, porque tinha aqui ó, 1.800 dos 5.000 processos físicos estavam parados aqui. Ó. É uma não conformidade. Aí, quando ele percebeu isso, ele falou: Nossa, eu vou mandar publicar tudo isso amanhã. Eu falei: Não, de jeito nenhum, doutor. Se o senhor publica tudo, vai virar uma onda. Aí, no dia seguinte, lá no balcão, vai estar milhares de advogados peticionando, apresentando coisa. Por isso que eu falo, gente, os processos não podem se movimentar por ondas, é muito ruim, sabe? Você tem que ficar deslocando pessoas o tempo todo para cuidar da onda. Eu falei aqui, ó, vai soltando aos pouquinhos, faz um programa aí de um mês. Em um mês o senhor vai liberando isso, aos pouquinhos. E aí a equipe não vai sentir tão grande essa onda de volume porque para cada publicação é uma determinação do juiz, é um despacho, é uma ordem dele, e a pessoa vai retrucar, o advogado, o Ministério Público. Né? Então volta, vai e volta. E aí ele fez isso, fez uma coisa mais ponderada. Nesse cartório eleitoral aqui, pessoal, eles começaram a fazer um levantamento que acho que intuitivamente todo mundo sabe, né, pessoal? Qual que é o maior volume de processos num cartório eleitoral? Prestação de contas. Ou do partido, né, o eleitoral anual. Mas tem outras coisinhas. E é curioso, às vezes, a gente colocar aqui, porque essas outras demandas aqui, esse aqui acho que é cadastro de mesários, não é isso, pessoal? CMR. O DP é o quê? De direitos políticos? É. O RP é representação em geral, ou representação de propaganda em geral. Composição de mesa receptora, isso, Miriam. Tá. Então, assim, aí são esses 4 aqui que tem um maior volume, entendeu? Então, o que, que ele tem que fazer? Ó, vou focar, talvez, nesses que têm mais volume para poder tentar, né, liberar o quanto antes. Talvez eu não precise olhar aqui um TCO, deve ter 1 ou 2 aqui. Isso aqui talvez dê para esperar um pouquinho, né? Deixa eu focar nisso aqui. Nós vamos ver por que eu tenho que focar naquilo que às vezes tem mais volume. A explicação para isso é o Pareto, pessoal. Já ouviram falar no Pareto? Pareto era um matemático, sociólogo, né, físico, ele era tudo, eu acho. E ele era lá da Itália, e ele começou a estudar, na verdade, a questão de riqueza. E ele começou a perceber o seguinte, falou, aqui na Itália, 80% da riqueza do país está na mão de 20% das pessoas. Ou seja, existe uma concentração de renda. E aí ele estabeleceu essa regra do 80-20, e mais ou menos isso aí, pessoal, se aplica a muita coisa na vida. Sabe? Eu posso chegar e falar assim, ó, se eu chegar na corregedoria do TRE, talvez eles vão me falar assim, ó, 80% das reclamações vem de 20% dos cartórios eleitorais. Ou seja, tem cartórios que trazem mais problemas do que a maioria. Uma vez nós fizemos um trabalho do modelo de gestão na central de mandados, lá no Tribunal de Justiça do Piauí. Aí eu falei com eles, eu falei, pessoal, identifica as não conformidades. Eles ficaram lá um mês inteiro, só falando as não conformidades. Mandado errado, não sei o quê, papapá. No final, eles apuraram que 80% dos mandados errados vinham de 4 varas, apenas. Na capital devia ter lá umas 40 varas. E 4 eram responsáveis por 80% dos mandados errados. Eu falei, ó, isso é uma coisa boa. Vocês não vão precisar conversar com todo mundo. Se vocês conversarem só com essas 4 varas, talvez vocês eliminem 80% dos problemas. Então, a regra de Pareto, pessoal, é mais ou menos essa. Né? Estou vendo o Lorival falando, né? O painel de gerenciamento poderia ter essa função de exportar dados. Ô, Lorival, será que não tem essa possibilidade? Porque o Excel é muito útil nisso, né? De você fazer uma tabela dinâmica. Então, você exporta os dados, você começa a achar um tanto de informação, né? Seria uma boa proposta mesmo. E aí, pessoal, deixa eu dar um exemplo prático aqui do Pareto sendo aplicado. Isso aqui foi também, nós estávamos numa vara criminal. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos, tenta classificar a quantidade de processos que vocês têm pelas classes processuais.
Aí inquérito é o que mais tinha, depois ação penal, tal, tal. Pessoal, as 5 primeiras classes aqui, ó, já representam 80% do volume. Aí eu cheguei para eles e falei aqui, ó, vocês podem, por exemplo, em ação penal, procedimento sumário, são 27. Você pode querer zerar essas ações nesse mês. Pronto, é uma conduta. Mas vocês vão baixar só 27 processos. Não vale mais a pena vocês concentrarem os esforços nesses 80% aqui? Às vezes, uma medida simples que vocês adotem numa ação penal, procedimento ordinário, vocês vão baixar 100 processos, 50 processos. E nesse levantamento que foi feito, a gente concluiu isso, ó, o histograma com Pareto. As 10 principais classes respondem por 92% do acervo. Ou seja, de 60 quase processos, classes processuais, 10 representavam mais de 90%. Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é que a gente tem que focar nossos esforços naquilo que vai produzir mais resultado. Entendeu? Às vezes a gente vai estar gastando uma energia danada para resolver um processozinho. Às vezes é necessário. Às vezes aquele processo que já está na meta 2, é antigo, tem que ser resolvido. Mas se você tiver, não é um processo tão antigo, você pode atuar em bloco para resolver muito processo. Ou você pode atuar mais restritamente, atue em bloco para resolver muito processo. Né? É igual o pessoal lá dos oficiais de justiça. Conversem com as 4 varas. Conversando com elas, vocês vão responder por resolver 80% dos problemas. Né? Pessoal, podemos dar uma pequena pausa de 5 minutinhos, só para beber uma água? Então, aqui, ó, são 2h35, 2h40, a gente volta de novo para eu falar aí sobre a espinha de peixe. Tá bom? Esticar. Opa. Esticar as pernas, tomar uma água. Ó, só mais uma vez, Clarice, você está me ouvindo? Me ouve, Clarice? Você vai fazer a sua apresentação? Eu estou vendo, a Clarice acho que não está conseguindo conectar o áudio, então vamos seguir. Pessoal, outra ferramenta que é muito importante é o diagrama de Ishikawa, né? Ou o diagrama de espinha de peixe, de causa e efeito. Isso aqui veio da indústria. Por isso que tem alguma nomenclatura aí que às vezes não se adapta tanto ao judiciário, né? À justiça eleitoral, federal, estadual. Mas aqui, normalmente fala o seguinte: qual que é a causa dos problemas? Muitas vezes nós não estamos preocupados com a causa do problema. A gente está com dor de cabeça, toma um Tilenol e pronto, a dor passou. Nós atingimos o sintoma do problema, da não conformidade. Mas assim, se a gente quer resolver a não conformidade, nós temos que identificar a causa dela, a causa raiz. Então, às vezes, a dor de cabeça é porque eu estou dormindo mal, eu não estou me alimentando bem, eu estou bebendo pouca água, não sei, pode ser. Se eu começar a me alimentar melhor, talvez a dor de cabeça cesse, porque eu atingi a causa. Não vou precisar ficar atacando os sintomas por meio de remédio. Então, o diagrama de causa e efeito tem esse objetivo. Então, o que, que ele faz? Você mais ou menos coloca assim o problema nessa no formato de espinha de peixe. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Ó. Imagine, tem audiências que estão sendo canceladas com uma certa frequência. Isso aí é uma não conformidade para mim. Eu falo, gente, eu quero evitar que essas audiências sejam canceladas. E aí eu coloco aí, ó, será que elas são canceladas por causa da mão de obra, do método de trabalho, de matéria-prima, da máquina, né, questão de equipamentos, medida, meio ambiente? O que significa cada um? Mão de obra é recursos humanos, né? O método, normalmente, é a forma que você trabalha.
Matéria-prima já é mais difícil de aplicar na nossa realidade, né? Numa indústria, a gente pode falar, não, matéria-prima, é o aço, é o carvão, tal. O nosso, a gente, sobretudo que nós somos trabalhadores do conhecimento, né, pessoal? A gente trabalha com isso aqui, ó. Então a gente não tem tanta matéria-prima. A matéria-prima é justamente nós. Aí sim, né? Não nós assim em termos de recursos humanos, mas nós. Haddad, acho que sua internet falhou. Então, às vezes, a gente começa a tentar. Ele caiu, só tem problema com a internet lá, para contato. Vou aguardar um minutinho, gente. Eu tô tentando reconectar. Pessoal, me desculpem, problema de meio ambiente. Deu um pico de luz aqui e a internet saiu do ar. Vamos continuar. Então, eu estava falando da espinha de peixe, né? Das várias situações, causas que podem ser causas de um problema. Então, assim, às vezes eu estou marcando a audiência com prazo muito curto. O oficial de justiça não tem tempo de intimar a pessoa. Então, assim, é uma decisão errada que eu estou tomando. Eu tenho que deixar um prazo maior. Então, assim, a causa é a marcação de audiência em prazos curtos, então a solução vai ser dar um prazo maior para o oficial. Então, assim, a gente tem que começar a identificar as causas do problema. E essa espinha de peixe nos permite fazer isso. Então, pessoal, chame a turma do cartório para fazer isso. Pessoal, aqui, ó, nós estamos com um problema sério aqui no nosso cartório. É esse o problema. Vamos tentar classificar aqui, ó, que tipo de causas que podem estar gerando esse problema. A partir do momento que vocês identificam as causas, vocês vão poder, né, atuar sobre elas para que as não conformidades desapareçam. As causas podem ser controláveis, ou seja, você tem capacidade de atuar sobre elas, ou pode ser não controláveis, né, pessoal? Às vezes vocês vão chegar e falar assim, ó, eu não estou conseguindo fazer o registro de candidaturas porque o PJE está fora do ar. O que você vai fazer? É uma não conformidade. Se você colocar isso aí como causa do problema, você não vai poder atuar sobre isso. Vai ter que esperar o tribunal, alguém, o CNJ, resolver esse problema. Mas aqui, na maioria dos casos, nós temos condição de agir sobre o problema, sobre a não conformidade. Fluxograma. Eu já vi, já sei que vocês aí no TRE são cheios de fluxogramas. Eu não sei se vocês sabem da linguagem do fluxograma, né? É uma linguagem específica. Quando você está começando um fluxograma, ele começa por uma bola, um círculo. Aí você vai fazer uma ação, é um quadrado. Você vai tomar uma decisão, é um losango. Você vai concluir o fluxograma, é uma bola também. Então ele inicia e termina com um círculo, né? E as setinhas vão mostrando a direção. Pessoal, eu gostaria que vocês, talvez, até para nosso próximo encontro, pensassem em fazer algo similar a isso aqui, ó. Foi um servidor, né, que ele trouxe aí contas não apresentadas.
E aí, o que que ele fez? Eu só estou mostrando a ideia, não precisa nem ler isso aqui. Haddad. Sabe, passa Haddad está falhando bastante. Acho que a internet lá deve estar instável agora. Ai, guardar só um minutinho, gente, até ele Vamos conseguir lá, reconhecer. gente, paciência, gente, por É, favor. Não tá quem pedra em mim, não. Isso é tecnologia. Ai, mas vamos eu lá. sei. Ó, essa é a última. Não vai acontecer mais, não. Aqui, pessoal. Então, isso, ele começou a pensar o fluxograma e anotou em vermelho coisas que ele poderia talvez fazer para melhorar, sabe? A forma da prestação de contas. E aí ele foi fazendo observações, ó, fazer isso, fazer aquilo. O vermelho vai mostrando as observações que ele fez. Tá vendo? Pontos de aperfeiçoamento. Então, no fundo, foi isso. Cada quadradinho vermelho que ele marcou é um ponto de aperfeiçoamento, ou seja, é meio que um PDCA. Ele planeja, ó, tem uma possível solução, eu vou colocar em prática, eu vou ver se dá certo, se não der, eu aprimoro, eu corrijo. Então, assim, o fluxograma serviu para isso, para ele, né? E aí, nesse fluxograma, falando mais um pouquinho, Haddad. Acho que ele deve ficar. Vou falar com ele para ver se ele consegue ficar mais próximo ao roteador da internet, que deve estar bem ruim o sinal. Só um minutinho, gente. Estou fazendo contato aqui com ele. Agora eu acho que caiu mesmo. Ana, eu estou ouvindo, gente, deixa eu mudar de internet aqui. Tá ouvindo? Vocês me dão mais 2 minutinhos? Vai lá. Às vezes Eu vou conecta num mudar de cabo de internet aqui. rede. Não sei. Ana Luísa, Oi, Cristiano. qual e-mail que eu mando para você o material da semana passada? Ah, eu vou deixar aqui no chat. É aluna@institutoaja. Enquanto o Haddad vai tentando restabelecer a conexão lá, é, ele estava explicando aqueles fluxogramas e para a próxima aula a gente tem aí né, o desafio de trazer alguns aqui para apresentarem. Às vezes a respeito de um fluxograma que vocês já usam. Eu sei que o TRE disponibiliza vários, né? Os alunos das outras turmas até falaram sobre o Hudson, que o Hudson é o grande criador dos fluxogramas.
Mas o pessoal chegou a comentar também que alguns desses fluxogramas já estavam com algumas desatualizações, né? Que alguns já eram mais antigos, que houve aí algumas mudanças. E às vezes, gente, é uma oportunidade de pegar algum desses fluxogramas e apontar, né, um ponto ou outro onde vocês, né, acreditam que possa haver uma melhoria, onde algo possa, né, uma instrução que talvez já não condiz tanto, que possa ser feita de uma forma diferente. Aí, Haddad. Gente, desculpem mais uma vez. Agora eu mudei de internet mesmo. Não vai dar problema, não. Senão eu vou ter que mudar de casa. Eu Pessoal, estava então aqui, ó. falando com o Vou... pessoal aqui dos Ah, fluxogramas, Haddad, porque tem um sim, colega deles, o Hudson, que é o que faz sim. os fluxogramas do TRE. E nas outras turmas, o pessoal até chegou a comentar que ele já fez vários fluxogramas e alguns ficaram desatualizados. E na outra, teve turma aí que o pessoal se voluntariou para trazer um fluxograma do Hudson, apontando às vezes alguma melhoria, algo que eles identificaram aí que precisa, né, de uma ação específica que ainda não foi colocada. Às vezes aqui na turma tem algum voluntário também. Pessoal, a proposta no final para nossa próximo encontro síncrono seria esse. Será que a gente não podia pegar um fluxograma aí do TRE, que é importante para vocês, né? Que vocês utilizam, assim, que de um procedimento muito frequente, e vocês tentarem dar um novo olhar, uma nova roupagem nele, é possível simplificar, entendeu? Às vezes, aquele negócio, agora a gente consegue utilizar uma comunicação eletrônica, então vai ser uma alternativa de simplificação, em vez da previsão que tinha antes de comunicação só por carta, por exemplo. Pensem nisso. No finalzinho, a gente define isso, essa questão. Mas vamos voltar. Então, o fluxograma é isso. A ideia, gente, para que serve um fluxograma? Você bota no papel aí, o seu trabalho, o passo a passo que você segue, e quando você coloca no papel isso, você tem uma percepção muito mais clara daquilo que você faz. E aí você pode pensar em oportunidades de melhoria, de simplificação daquela rotina. Essa é a ideia. Falando ainda, né, em ferramentas de melhoria contínua, isso aqui não é bem uma ferramenta, mas é uma coisa assim essencial, foco. Pessoal, temos que ter foco, né, para poder fazer as coisas. Às vezes a gente tem uma atenção muito dispersa e aí a gente não consegue, assim, a gente se perde. Então, assim, ter foco significa o quê? Quais são minhas prioridades? O que eu tenho que atuar, atacar em primeiro lugar? Outra coisa, né? Não vale a pena eu começar a fazer as coisas mais simples primeiro, para só depois fazer o mais complexo? Outra coisa, o menos é mais, gente. Às vezes a gente está querendo fazer uma coisa muito rebuscada, tal. Não, gente, faz o arroz com feijão. Depois vocês pensam em fazer a feijoada, o estrogonofe e tal. Vamos fazer arroz com feijão. Depois que a gente estiver muito bem treinado no arroz com feijão, a gente vai sofisticando. Mas, por enquanto, o menos, às vezes, é uma solução mais simples, mais prática de se implementar. E outra coisa, às vezes, começar a fazer o mais provável do que aquilo que é improvável. Eu vejo muito isso na justiça. Às vezes, digo assim, se eu fizer isso, pode dar um risco de nulidade. Se der um risco de nulidade, então eu não vou fazer isso, não. E aí eu mudo todo o meu procedimento. Às vezes vai tornar tudo muito mais burocrático, porque pode ter um risco de uma nulidade que é talvez improvável. Vamos fazer o mais provável, gente. Se der a nulidade, vai ser uma exceção. A gente lida com ela depois. Né? Mas, às vezes, para evitar uma nulidade, a gente está tendo tanto trabalho que não está valendo a pena. A gente adiciona muita burocracia, muita rotina para evitar isso. E não vale a pena. Então, assim, foco é uma palavra-chave, pessoal. E quando a gente está falando aí de foco, esse, esse gráfico aí, esse quadro, mostra o seguinte: onde que eu tenho que atuar primeiro? As setinhas vão mostrar onde você tem que começar a atuar. Pessoal, procurem fazer aquilo que tem baixo esforço de implementação, ou seja, gasta pouca energia, mas que gera alto impacto. Então, isso aqui é um diagrama de impacto por esforço. Então, eu mexo pouco e produzo muito.
Em segundo lugar, eu posso fazer aquilo que me exige pouco, mas também que não vai dar um resultado muito grande, não. Terceiro lugar, eu faço aquilo que dá um alto impacto, mas também vai me demandar muita energia. E último lugar, pessoal, isso aí também é só se vocês não tiverem mais nada o que fazer. Gasta energia demais, o 4 aqui, mas o impacto é muito pequeno. Então, assim, vocês chegaram, imagine, vocês foram removidos aí para um novo cartório eleitoral. O que vocês vão fazer? Está cheio de demanda lá. É prestação de contas, é administrativo, é título net, infundido, tem tudo. Comece fazendo aquilo que vocês vão conseguir um resultado mais imediato com menos esforço. E aí depois vai seguir nessa sequência aqui. Eu me lembro quando eu cheguei a Montes Claros, né, quase 24 mil processos. Eu falei, gente, por onde eu começo com tanto processo assim? E eu me lembro que tinha acabado de ter um mutirão de audiências que faltava só fazer pagamentos, arquivar processo, receber recurso. Já estava tudo sentenciado. Eu comecei por ele. Era aquilo que ia me demandar menos energia e que ia ter mais impacto. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2, 3 meses, eu consegui baixar tudo e o acervo caiu em quase 3 mil processos. E o pessoal ficou surpreso. Falou, nossa, a vida toda o acervo da vara só subia. Chegou o juiz novo aí, em 3 meses já baixou o acervo em milhares de ação. Mas é porque eu priorizei. Eu parei de fazer audiência, eu parei de fazer sentença. Eu foquei só o quê? Vamos arquivar esses processos. Era o que dava mais impacto com menos esforço. E aí, pessoal, nós falamos também nessa unidade, né, no módulo 5, a questão do plano de ação. Como é que é o plano de ação? O que a gente pode fazer, deve fazer? Um plano de ação, pessoal, existe uma ferramenta que se chama 5W2H. Né? O 5W2H, o que significa? É a expressão em inglês. O W são aquelas perguntas: what, who, where, when. Então, tipo assim, quando, o que, onde, quem. O H é o how, como, e o how much, quanto custa. Então, quando eles falam assim, você quer fazer um projeto para ser implementado, você tem que responder essas 7 perguntinhas, do 5W2H. E aí, quando você responde a essas perguntas, você começa a ter uma noção melhor daquilo que você está fazendo. Então, vamos tomar lá o exemplo. Eu quero fazer o descarte de documentos do cartório, documentos físicos. Está lá cheio de processo nas caixas, eu quero eliminar aquilo tudo. Aí você começa a responder. Aqui, ó, who, quem que vai cuidar disso? Vai ser a equipe toda? Vai ser só uma, 2 pessoas? O que vai fazer? Não, nós vamos descartar todo o acervo que existe aqui. Ah, não, é só metade dele. Quando que nós vamos fazer? Não, nós vamos fazer agora de setembro até dezembro. Onde? Não, é aqui no cartório. Tal. O how much, a gente não mexe com dinheiro, né, pessoal? Mas o how much a gente pode pensar em termos de quantidade de horas de trabalho. Se você chegar para mim e falar assim, ó, esse projeto vai demandar um servidor durante 1 mês. Esse outro aqui demanda 3 servidores durante 4 meses. Ele é muito mais caro, o que exige 3 servidores por 4 meses. Então, talvez a gente possa pensar nisso, em termos de horas de trabalho gastas. Mas, assim, a gente, com essa ferramenta, a gente começa a pensar num plano de ação. E um plano de ação é mais ou menos isso. Ó, item 1, que atividade que eu quero fazer? Eu quero descartar os documentos físicos. Eu quero providenciar um ar-condicionado para a unidade. Eu quero tentar obter requisitados lá na prefeitura. Eu já vou providenciar a atuação de colaboradores, dos cedidos. E começa a ver quem vai ser o responsável por olhar isso, a partir de quando, em quanto tempo tem que resolver, qual que é o prazo máximo. O status é o quê? Está em andamento, não começou, está atrasado. Então, assim, quando a gente tem a questão até das nossas metas, gente, que atividade que é? Meta 2, nós temos que julgar os processos antigos. Ah, o que a gente precisa? Recurso é recurso humano, né? Ó, a equipe toda, mas quem que é o responsável? Tem que ter um chefe, vai ser o chefe do cartório. Quando que é a meta? Não, vamos ver se a gente consegue matar a meta 2 até o fim de outubro, né? O prazo é até aquela data. Então, assim, gente, nós temos que começar a colocar no papel essas nossas iniciativas.
né? Se a gente quer ter um planejamento de um ano, né, um planejamento de meses, vamos começar a colocar nossas iniciativas no papel. E aí, a gente colocando no papel, o que vai acontecer? Nas reuniões de gestão, né, nós vamos poder acompanhar o desenvolvimento desse plano de ação mês a mês. E aí, gente, vocês falaram que o descarte de documentos ia demorar 3 meses. Um mês já se foi. Como é que está? Em que pé que vocês estão? Ah, não, nós estamos no cronograma, está tudo certinho. Passaram-se 2 meses, e aí? Não, nós atrasamos um pouco. Nós vamos ter que dar uma acelerada, não sei o quê. Você tem um acompanhamento, pessoal. Isso que é muito importante. Isso aí, no PDCA, isso é o verificar, né? É o acompanhar, para ver se as coisas estão evoluindo. E aí, gente, assim, se quiser resumir esse plano, basicamente é isso que vocês têm que preocupar. Tem uma atividade para ser feita, tem que ter pelo menos uma pessoa responsável. Cachorro que tem vários donos morre de fome, né? Ou fica gordo demais, é uma das duas coisas. Então, assim, tem que ter um responsável, tem que ter um prazo para cumprir essa missão, e a missão tem que estar bem clara, né? Você colocando pelo menos esses itens no papel, distribuindo essas atribuições entre a equipe, vocês vão ver que vocês vão ter um plano assim sofisticado, bom para ser feito, implementado, e depois, assim, no final do ano, no final de meses, vocês vão ver que muitas mudanças terão acontecido no cartório. Porque tudo aquilo que vocês planejaram, vocês botaram no papel, né, tiraram da cabeça da ideia e efetivamente executaram, né, cobrando aí, né, o cumprimento de todos nesse período. Ok? Pessoal, alguma questão? Dúvidas? Ô, Ana, você me falou que a Clarice está pronta para apresentar? Eu Clarice, não você sei se me ela ouve? está pronta. Ela me chamou no Ah, WhatsApp, mas perguntando aqui. Clarice, você está pronta? Eu não sei se ela está nos ouvindo. Eu vou. sabe o que está o problema? O áudio dela está só conectando, ela não está conectada, ela não está Ela nos está com ouvindo. duas contas. Ela está logada em Ah, é? duas contas. Só que eu não estou conseguindo contato com ela. Oi, só, Clarice, me dê Oi, 2 minutos, Clarice, 5 minutos no máximo, por gentileza. sem problema. Eu entendo esses Tá? problemas de internet, Clarice, acontece nas melhores famílias. Eu agradeço a atenção. Fica tranquila, Clarice. Tá bom. Ô, gente, aqui, a gente, enquanto a Clarice lá se ajeitando, podíamos tentar ver se não temos mais voluntários para a próxima semana. Sabe qual que era a ideia? Deixa eu colocar aqui. Ó. A ideia seria vocês apresentarem alguma ferramenta de melhoria contínua. Então, assim, né, ideias, por exemplo. Podia já pegar o fluxograma do TRE, vocês podem pensar em simplificá-lo, dar ideias, criticá-lo, né, no bom sentido de aprimorar o trabalho. Vocês podem, talvez, vocês criarem o seu fluxograma de uma determinada atividade. Vocês podem tentar eleger um problema no cartório, um problema que aflige e incomoda vocês. Chama a equipe toda, faz a espinha de peixe. Quais serão as possíveis causas desse problema? Fulano, o que você acha? Tá, vai uma tempestade de ideias. E aí traz para a gente as causas e as possíveis soluções. E eu não sei se o sistema permite, o Cristiano até falou, né, respondendo ali no chat, né, que o Excel você tem que copiar página por página, né, Cristiano? E o Gilberto tinha perguntado, foi o Gilberto? Não, foi o Lorival. Então, assim, é trabalhoso, tem que copiar página por página, mas, assim, vocês não conseguem, talvez, preparar um histograma, como é que está o acervo de processo, ou então de atividades administrativas, entendeu? O Pareto, vocês podem, talvez, analisar o Pareto de alguma maneira. O que 80% desse fenômeno se deve a 20% das causas? Onde é que eu identifico isso aqui no cartório? Tipo assim, eu tenho problema no cartório o tempo todo, mas eu consegui detectar que 80% desses problemas, a maioria deles, tem 20% de causas de origem. O Cristiano está dando as dicas aqui. Ó. Obrigado, Cristiano. Vou experimentar. Tá vendo, gente?
Esse curso, o pessoal fala que não aprende nada, aprende sim, ó. Já estou saindo aqui aprendendo hoje. Pessoal, então, temos algum voluntário, voluntária, que poderia fazer esse compartilhamento? Ou então uma boa prática, né? Uma coisa assim, o que vocês fazem de bom aí no cartório de vocês, que vocês poderiam compartilhar com a equipe, com toda a turma? Vamos lá, gente, sem desânimo. A turma 6 está ganhando de vocês, viu? Nós vamos ter 3 apresentações hoje aí da turma 6, às 4h30. Eles estão mais animados, gente. Que falta de energia que é essa aí? O Cristiano já fez sua apresentação, né, Cristiano? Foi muito elogiado. Eu não estava presente no dia, mas eu vi comentários. Tá Vamos lá. gravado. Hã? Ô, Cristiano, aqui, ó, você tem a prerrogativa de indicar alguém, então, já que você já foi um apresentador experiente. Não? Tô falando só que a aula tá gravada. Se quiser, pode assistir. Eu vou assistir lá, exatamente. Ainda eu não tive tempo. O José Geraldo colocou no nosso grupo do WhatsApp o procedimento de mesário faltoso, que é um fluxograma. Às vezes, José Geraldo, né? Se animar, de fazer um comentário a respeito desse fluxograma ou de algum outro. É coisa simples, 15 minutinhos no máximo a apresentação, é mesmo trazer sua visão, um ponto ou outro que te chamou a atenção, ou uma boa prática, né? O Cristiano colocou aqui, foi uma boa prática na última aula, e tá todo mundo falando mesmo, Cristiano, até eu fiz anotações aqui, legal demais. Às vezes alguém tem alguma ideia bacana também para trazer. Seu microfone tá ok, está sem vídeo ainda. Ah, Clarice, tá. Permitir? Lá em cima. Não quer abrir? Vai de novo. Desativar. Ei, Clarice, nós estamos te ouvindo. Tá, mas não estamos me vendo. Agora estão me agora vendo. sim. Desculpa pelo atraso. Não, isso acontece. Primeiramente, de pedir desculpas aí pelo transtorno, tive até que mudar de sala e tudo. Como ficou acordado, vou falar a respeito do teletrabalho. O Luiz até mencionou como a gente tem um servidor aqui em minha sala, no meu setor, em teletrabalho, e, inclusive, eu ia puxar a orelhinha do Luiz pelo seguinte, quando eu levantei a mão, nem era para me candidatar a falar, era para uma dúvida. Como ele foi todo festivo, então é você? Ficou. Mas aí, por que eu estou comentando isso? Eu mencionei como é um servidor, então eu achei o melhor fazer uma pesquisa no TRE do quantitativo de servidores que estão em teletrabalho e nós fizemos uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa junto aos servidores e aos gestores com relação a umas determinadas alguns questionamentos baseado na portaria que regulamenta o teletrabalho da Justiça Eleitoral de Minas Gerais. Eu vou compartilhar uma tela, vocês me desculpem aí, porque foi uma coisa que, como eu havia falado na semana passada, eu não trabalhei nem na sexta-feira e nem na segunda-feira, porque nós viajamos para alguns servidores do TRE Mineiro, eles viajaram para auxiliar nas eleições posteriores lá. A exemplo da minha pessoa, eu fui para Águas Formosas, ou seja, 12 horas de viagem de ônibus, né? Ida mais 12 de volta. Então, só mais um segundo aqui que eu vou compartilhar a tela. Não é, tá Ô, Clarice, eu só vou pedir para você tentar observar o prazo aí de 15 minutos, tá bom? Para não atrasar muito o Não, encerramento. tranquilo.
Joia. Tá, vocês estão vendo a tela que eu Sim, compartilhei? estamos sim. Ótimo. Tudo bem. Então, o que eu tenho que apresentar para vocês é uma análise muito superficial do teletrabalho na Justiça Eleitoral. Como tinha falado, eu busquei o quantitativo de servidores que estão nessa modalidade. Esse dado foi buscado lá no portal de transparência. Nós temos atualmente cadastrado 17 servidores nessa modalidade. E o que nós fizemos? Eu enviei um questionário através do Teams, garantindo, inclusive, aí a não identificação, né, dos questionados, e foram 3 dias para a resposta. E qual que foi o resultado que eu obtive com relação aos servidores, aos que estão em teletrabalho? 6 servidores apenas responderam. Dos 11 totais, não é total de 11, apenas 6 servidores. Eu tenho aqui um quantitativo de alguns questionamentos. É o seguinte, a gente pergunta muitas coisas especificamente do que consta nessa portaria editada pela presidência para as regras do teletrabalho. Então, eu só vou passar rapidamente aqui para análise do gráfico. É o seguinte, no que se refere aos teletrabalhadores, que são os 6 questionários, são os 6 pessoas que responderam, com relação à estrutura, que seria tecnológica, tecnologia, 66%, 66,7% concorda que essa estrutura está adequada. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é o treinamento, que, de acordo com o informado por eles, registrados, 66,7% manifestaram a falta de treinamento específico para migrar para essa modalidade, que é o teletrabalho. Uma coisa muito benéfica foi esse indicador aqui. Os benefícios que a lei traz para os servidores em teletrabalho, que é segurança, qualidade de vida, redução de tempo de deslocamento, interação com a família, quase que percentual total, acenaram positivamente para essa melhoria, né, os benefícios, viu? Eu fiz uma média, ficou em 96,66%, concordaram totalmente. Então, é um índice de concordância percebido por eles, que é muito positivo, principalmente para o objetivo dessa modalidade, né, de serviço. Nível de concordância indicadores profissionais, revelando os trabalhadores que obtiveram ganhos. No que se refere aqui, esses indicadores profissionais, se refere ao questionamento a respeito de aumento de resultados, se o teletrabalho foi positivo para isso. Outro ganho no que se refere a essa modalidade. E a supervisão, que eu falo supervisão no que se refere às metas, como que são gerenciadas aqui o trabalho dos teletrabalhadores é através das metas. E eles concordam 100% com essa meta e que eles são avaliados nessa forma. No que se refere aos gestores, dos 17 gestores, 11 me responderam. Eles falaram a respeito da estrutura, há uma diferença do percentual, 50% responderam que concordaram com economia de espaço e redução de custos. Então, aí, eu registro esse percentual, que eu acho que não é um quantitativo ideal, por 2 fatores. Quando eles falam que houve redução, que só tem ciência da redução do custo por 50% aí registrado, é porque a maioria de nossos gestores, nós não temos acesso a essas despesas ordinárias, porque tem um setor próprio para isso. Eu
Eu justifico este 50% nesse fator. E quanto ao percentual de servidores em modalidade de trabalho, no mínimo, considera que o fato de percentual de servidores em modalidade de teletrabalho ser mínimo. Tá. Eu coloquei uma outra observação também no que se refere aos custos, porque é o seguinte, a redução de custo. Vocês há de observar que nós só temos 17 servidores em teletrabalho. Então, o percentual é muito pequeno para gerar aí essa redução, considerando o total de servidores, é muito pequeno para gerar aí uma economia de espaço e de custos também, né? O treinamento também aqui ficou deficitário. Os gestores informam que concordam apenas 36,4% dos trabalhadores, dos gestores, apontam o treinamento específico para o trabalho como eles concordam em parte com isso. Então, é um valor muito pequeno, um percentual. Eu acho que merece ser revisto esse treinamento específico, principalmente para que essa modalidade atinja melhores resultados para a instituição. Outro aspecto que foi observado na pesquisa, que foi apontado, é a inclusão do servidor no programa de trabalho. O quantitativo de 45,5%, eu aponto isso como um percentual significativo, principalmente porque eu não tive tempo de uma pesquisa para saber, dentre estes 17, quais são esses servidores que possuem algum tipo de deficiência. Eu só tenho conhecimento, dentre esses, eu tenho conhecimento apenas de um, e não houve tempo hábil para isso. A gestão da equipe, o engajamento, porque nós registramos esse aspecto, é que no que se refere às reuniões periódicas, à comunicação entre equipe, gestor e o teletrabalhador. Então, os gestores apontaram que 50% acenaram que fazem reuniões periódicas, que incluindo os teletrabalhadores. E a comunicação que é feita entre eles, o percentual maior foi no que se refere ao WhatsApp, e nunca uma plataforma de interação. Eu acho que isso é deficitário para o engajamento da equipe, deficiência dos resultados, tendo em vista que toda a equipe, inclusive os teletrabalhadores, tem que entender que eles fazem parte de uma única equipe e que o objetivo maior são esses resultados, o bem-estar de todos e uma boa convivência, a parte social também. Então, eu acho que merece ser revisto a comunicação entre os três atores que eu mencionei, que é o teletrabalhador, o gestor e os demais servidores da equipe. É esse o meu trabalho, o que eu tenho que apresentar. Joia, Clarice, excelente. O que você nota, assim, uma conclusão geral que você faria assim, a respeito do teletrabalho no TRE, por enquanto? Com relação aos ganhos para os servidores que estão em teletrabalho, bastante positivo, mas eu acho que ainda nós, enquanto gestores e até mesmo enquanto instituição, nós temos ainda que caminhar um pouco mais. Os gestores, no que se refere ao engajamento, o modo de comunicação, o TRE, eu sei que o TRE promoveu há poucos dias, e eu nem participei, porque eu estava em uma outra demanda de um encontro para falar do teletrabalho, mas até para essa apresentação aqui, além do que foi exposto na semana passada, eu procurei até outras fontes, como exemplo, uma colega que me indicou um curso lá da ENAP, que eu achei excelente. Então, assim, com relação ao treinamento específico, nós temos que melhorar bastante, e no que se refere ao engajamento, à comunicação entre a equipe, gestor e trabalhador.
É, Eu e acredito assim, e tem uma que quantidade grande de pessoas que utilizam o WhatsApp, né? sim, sim. E eu falo por questões, por experiência, né, que o WhatsApp, às vezes, a comunicação encontra bastante ruídos. Você, às vezes, quer falar A e B, a pessoa só entende A, ou então entende A e C. Então, eu acho que isso prejudica bastante. Por quê? Sendo reuniões, principalmente no que se refere a essas plataformas, como essa aqui que nós estamos utilizando no momento, é, a gente vai se preparar melhor, desde que seja preparado, é claro, né? Colocar pauta com antecedência. Então, há um planejamento. Tendo planejamento, o objetivo da reunião é melhor alcançado e o objetivo que é o cumprimento de metas ou até mesmo o bem-estar tanto do servidor em teletrabalho e do gestor e dos demais da equipe também, com certeza é mais positivo. E uma outra coisa que eu pensei nesse exato momento, que eu deixei de registrar, é o seguinte: a preocupação que o gestor tem no que se refere ao engajamento do teletrabalhador com os demais da equipe, fazer com que ele se sinta pertencente da equipe, porque isso, se isso não ocorrer, será um fator que possa contribuir para ele não se adaptar ao teletrabalho. E seria uma perda, né, muito grande no que se refere ao emocional do servidor. Porque você imagina, você se propõe, você se projeta todo para trabalhar na modalidade de teletrabalho e não consegue se adaptar. Então, os gestores, os demais da equipe, nós temos que dar suporte a este teletrabalho. E isso eu aprendi agora. O registro, isso, sabe? Que isso é de extrema importância. É. Eu Ô, acho Clarice, aqui, que ó, o, finalizei. tá, o WhatsApp não é a melhor ferramenta de comunicação para teletrabalho. O WhatsApp acho que sempre envolve assim, um imediatismo, entendeu? De para ontem, chega aquilo. Por exemplo, eu utilizo o Microsoft Teams. Lá eu consigo programar a hora que eu envio uma mensagem. A minha equipe consegue bloquear para a mensagem chegar a determinadas horas. Porque eu combinei com eles, às vezes eu estou trabalhando de madrugada. Então chega, eu mando a mensagem. Só que eles bloqueiam lá, só vai chegar lá no dia que eles ligarem o computador e, sabe? Então, assim, afasta aquela ideia de você estar 24 horas no trabalho, você está lá de madrugada chegando mensagem, entendeu? O WhatsApp não te permite isso, né? Então, assim, o WhatsApp não permite você recuperar o histórico de mensagens anteriores, tem outras ferramentas que permitem, entendeu? O WhatsApp tem um caráter meio transitório, tanto é que hoje você pode até programar para ir apagando, né? Aí você vai perdendo aquelas informações. Então, assim, eu não gosto do WhatsApp. O WhatsApp é para coisa de urgência. Eu mesmo, agora lá na justiça, eu vou desligar aqui, vou ter que correr lá resolver um negócio na justiça. Me mandaram pelo WhatsApp, porque é o combinado lá com a minha equipe. Ó, tem alguma coisa urgente, ou telefona ou manda pelo WhatsApp. Mas no dia a dia não é uma boa ferramenta. E o que você falou é muito importante mesmo, é que nós temos que dar o apoio para o pessoal do teletrabalho, para ele ter uma noção de que ele faz parte da equipe, entendeu? Ele não pode ser um isolado que está lá cumprindo tarefas vinculadas a uma determinada cartório, unidade, diretoria, nada disso. Ele não, ele é um integrante da equipe, tem que ter rituais que envolvam ele, sabe, reuniões online que mostrem, né, essa integração. E isso é papel da liderança. A liderança é que tem que puxar isso e conduzir para que isso flua de uma maneira melhor. Mas aqui, ó, gostei muito da Sim, sua apresentação, sobretudo com esses dados aí. É bom, né, a gente ver os números, né, que você fez um levantamento, né, foi. a gente nota, o servidor está gostando, mas assim, para a liderança ainda é um pouco complicado fazer essa gestão do teletrabalho, né? Ainda tem coisinhas para poder melhorar. Então, excelente. Muito Sim. obrigado, viu, Clarice? Eu que agradeço essa oportunidade. O Luiz que me colocou nessa, né, a princípio, assim, numa enrascada, mas, assim, para mim foi muito positivo. Ótimo, que bom. Tá vendo? Isso é um estímulo. Até o Zé Geraldo, você desligou a câmera, eu já ia mexer com você, Zé Geraldo.
Você vai fazer a apresentação do fluxograma, não vai? Ô, gente, aqui, ó, sério, eu acho muito importante que tenha pelo menos uma ou duas participações a cada aula, porque isso Com aqui é licença. como ritual de gestão, sabe? O ritual de gestão é o quê? Cada integrante da equipe apresenta seu trabalho, mostra. Isso é muito bom para a autoestima, sabe? Para a confiança, para engajar o resto da turma, para todo mundo conhecer o valor do seu colega. Então, assim, faz parte. Muitas vezes você chega e fala assim, pô, a gente precisava de mais momentos de troca de ideias e tal. Esse é o momento de troca de ideias, pessoal. Nós vamos ter até dezembro para trocar ideias. Então, vamos aproveitar. Nós somos aqui nessa turma aqui, ó, quase uma centena de pessoas. Seria muito bom um ou dois fizessem uma apresentação. E por isso eu estou Com, muito grato ao José Geraldo, que ele vai fazer a com licença, apresentação. gostaria de apresentar. Pronto, Gilberto, aí. Coisa maravilhosa. Gilberto e Zé Geraldo. Uma dupla aí infalível. Eu queria só pedir uma coisa. Sim, Aqui eu estou na zona 159 de Lambari e tem um outro colega que também está fazendo o curso aqui comigo. A gente sim. poderia apresentar em dupla? Claro. Ô, pessoal, o ideal é que vocês apresentem a equipe do cartório. É dupla, é trio, sabe? Se tiver mais gente, bota todo mundo para apresentar. Eu quero que vocês elaborem esse trabalho em conjunto. É isso mesmo, Gilberto. Ótimo. A nossa ideia é fazer um fluxograma sobre o julgamento, a tramitação e julgamento de contas não prestadas, e tem algumas observações que afetam muito a nossa demanda no cartório eleitoral e a gente queria pontuar algumas coisas. Excelente, Gilberto. Ótimo. E aí, pessoal, eu faço um pedido a vocês. O Gilberto vai apresentar e vamos apresentar críticas construtivas. Ô, Gilberto, e aqui pode melhorar ainda mais, podemos fazer isso. A gente tem que construir algo, pessoal, que vai melhorar a vida de todos aqui. A intenção é essa, tá bom? Zé Geraldo, você também então pode participar, fazer uma crítica aí de um fluxograma. Não precisa criar um fluxograma, mas pega um fluxograma do TRE e fala assim, sua experiência. Às vezes você vai assim, ó, aqui está no papel, fala isso, mas na prática não funciona muito bem, não, eu faço isso, tal. Você está no mudo. Mas eu entendi que você falou sim, tá bom, obrigado. Não, Zé Geraldo, aqui o negócio é... pronto, agora sim. Estamos te ouvindo. Tá certo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Ana Luísa, depois de uma intimação dessa aí, fica até sem graça. Não, mas é. Não, gente, gente, vocês não sabem, isso aqui é um tesouro, esse compartilhamento, essas ideias. Eu estou respondendo as mensagens lá no site que vocês mandam. Eu vejo muitos elogios. Por isso que eu falei do Cristiano. Eu realmente não vi ainda do Cristiano. Mas teve várias mensagens lá elogiando a apresentação dele. Então, sim, assim, eu acho que a gente tem que compartilhar. A Clarice trouxe aí esses dados, uma coisa concreta, baseada numa pesquisa, pequena que seja, mas que está lá no âmago do trabalho. Isso é muito útil, para melhorar o trabalho em geral do TRE. Tá bom? Obrigado, Geraldo. Com de qual certeza, zona? né? Na verdade, sim, eu queria tentar só contribuir com algo, não para contrapor talvez o fluxograma que foi postado no passado pelo colega, mas que foi ele mesmo, foi encampado pela própria corregedoria e disponibilizado para as zonas eleitorais. Como surgiu aquela dúvida entre o comentário que foi feito e o que a colega postou, aí eu falei assim, acho que seria interessante, é só pontuar algumas questões. Né? E, em termos práticos, na nossa zona eleitoral, 185 de Montes Claros, vejo que o senhor toda hora está falando de Montes Claros, aí teve aqui algum tempo atrás. Com relação aos mesários faltosos, na verdade, dependendo da zona eleitoral, no nosso caso aqui específico, gera uma demanda significativa, na medida em que nós temos em torno de 1.200, quase 1.300 mesários, só a nossa zona eleitoral. Então, acaba sendo uma quantidade significativa de faltosos, embora a gente tenha tentado, ao longo do tempo, minimizar os efeitos da ausência desses mesários. Primeiro, tentar fazer uma comunicação, uma notificação, uma convocação eficaz. Né? Mas, diante do contexto... Não, aqui, Zé Geraldo, deixa eu te interromper.
Não, Sim, não dá, sim. não dá spoiler, não. Apresenta isso na próxima Sim. semana. Não, sério, porque assim, se você tem aí 1.200, 1.300 mesários, você tem uma experiência muito grande com essa questão. Sim, sim. Mas porque Ah, é coisa relativamente rápida, sem muita, ah, sem muito preparo. Depois eu queria fazer só dois comentários, porque a respeito de estrutura física dos cartórios eleitorais, assim, eu como já tive em várias zonas eleitorais, inclusive eu tenho uma experiência no Tribunal Superior Eleitoral, no qual sim. eu sou efetivo. Então, acho que seria interessante, talvez, tentar contribuir com os novos colegas. É o seguinte, Joia. tá? Então, com relação aos mesários faltosos, nós temos, embora a colega tenha mencionado que há uma previsão legal de que eles têm até o prazo de 30 dias para manifestar, apresentar justificativa pela ausência das eleições, normalmente, e até de acordo com a orientação da própria, do próprio tribunal, Sim, a gente, quando é apresentada a justificativa, existe uma plausibilidade nela, normalmente a gente não autua no PJE, mas no caso a gente tramita de forma administrativa, ou seja, no SEI. Então já sim, evita uma quantidade significativa de processo no PJE por essa razão. Até mesmo entendi. porque o desfecho dessa lei seria favorável à pessoa que apresentou a justificativa. Então, aqueles que não Entendi. apresentam, normalmente nós prestamos as informações, né, fazemos, fazemos conclusão e o juiz normalmente manda notificar. E essa notificação, apesar da orientação ser que seja diretamente por via postal, pelos correios, a gente tenta, né, primeiro, né, com mensagem instantânea. E último caso, correio e depois oficial de justiça. E tem surtido um efeito Entendi. positivo nesse sentido aí. Né? Nós tivemos Joia. uma quantidade, como falei, significativa. Então, esse trâmite, inicialmente pelo SEI, quando há uma plausibilidade na justificativa apresentada, e depois via PJE, quando não há ou há necessidade de intimação Tá. da pessoa. Tá, mas aqui, Enfim, mas você vai apresentar isso na próxima aula mais estruturado, não é isso? Não é? Ou não? vamos concluir agora. Aí, enfim, de repente, um outro tema, ou um outro momento, ou uma outra situação, aí a gente elabora melhor, pode ser? Não, então tá Ao bom, longo tá do jóia. curso, tá Isso, sem certo? problema. Deixa o Então, Gilberto, então, ele cuida da apresentação. isso, Tá isso. bom? Então, eu acho que, assim, com relação ao mesário faltoso, eu acho que é um procedimento relativamente simples, né, que tem uma demanda significativa, mas ele é resolvido de forma célere por Tá, nós nesse trilhar aqui que eu comentei. tá Tá jóia. certo? Não, tá bom, Agora, obrigado. isso. Agora, Aqui, Zé Geraldo, não, mas aqui, porque o horário nosso já sim, sim, estourou, já está estourando. entendeu? Por Ah, isso eu estava tá. pensando em você apresentar na próxima aula e não nessa, entendeu? Tá Mas não certo. tem problema, Tá. Se tá? quiser, numa próxima, eu faço assim, como eu já tive em algumas outras zonas eleitorais, né? E sempre convivi de forma bem intensa com relação à estrutura de cartórios, a gente poderia também, sem maiores é, é, Tá, é, preparos, né? A gente fazer algum comentário também, pode ser? pode ser. A gente Então deixa, tá então, certo. para a próxima. Obrigado Então aí, tá viu, Zé joia. Geraldo? Nada. Desculpa pelo tempo aí. Não, sem problema. Ó, Tá pessoal, então, certo. só para finalizar, o Gilberto, então, fica encarregado aí da apresentação na próxima semana, né? E os próximos passos são esses, né? Vocês tentem aplicar, pessoal, ainda que vocês não apresentem, compartilhem alguma ferramenta de melhoria contínua. Nosso próximo encontro é na quarta que vem, né, no mesmo horário, e essa semana já começou. Nós temos aulas aí com mais detalhe, com mais profundidade sobre esse tema melhoria contínua e execução de planos de ação. Tá bom? Pessoal, no mais, muitíssimo obrigado aí pela atenção de todos. Nos vemos aí, nos encontramos na próxima semana, tá? Grande abraço. Boa tarde, gente. Obrigada. Até semana que vem.